e Deus os abençoou. Adão seria uma designação de um grupo de seres, e não um ser individual. Homem e mulher os criaram. Seria o primeiro homem criado por Deus hermafrodito. Ou a Bíblia estaria relatando 2 episódios da criação dos seres humanos. Primeiro criaria Adão e uma mulher do barro e depois Eva, da costela de Adão, pois Eva ainda não tinha sido criada. Ela surgiria depois de toda a criação, após o 7º dia, já no Jardim do Éden. Porém logo a seguir ele diz: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Como isso poderia fazer sentido, se Eva ainda não existia? E como eles poderiam já ter descendências, se ainda não conheciam o sexo? E se Adão fosse um andrógeno, isso só poderia ocorrer se ele fosse dividido, mas nada disso é mencionado na Bíblia. Deus criou um ser único, perfeito, masculino e feminino, e logo após resolveu separá-los. Portanto Deus seria assim também, já que o criou à sua imagem e semelhança. O termo androgenia vem do grego andros, masculino, e ginos, feminino, e foi aplicado pela primeira vez por Platão no texto O Banquete. No discurso de Aristófanes, ele afirmava que o ser humano originalmente tinha 3 sexos e não 2. O homem seria criado no sol, a mulher na lua, e o andrógeno, na terra. Diante do temor de que o ser humano pudesse vir a se rebelar e reivindicar o trono dos deuses, Zeus, o deus dos deuses, ordenou Hefesto e Apolo para que descessem e separassem os humanos ao meio, assim eles passariam a eternidade procurando suas metades. É muito interessante que ainda hoje se diga quando se busca o verdadeiro amor, que se procura a minha outra metade, ou a minha alma gêmea. Na tradição hebraica Deus tem um lado masculino, Yehová, e outro feminino, Shekinah, presença divina. Talvez pela imposição machista da religião judaica, o masculino tenha sobressaído sobre o feminino. É interessante observar que Shekinah também seria designada a glória do Senhor, e seria representada para o cristianismo por uma pomba, o símbolo do Espírito Santo, que por sinal seria o gerador de Jesus Cristo. Portanto, a mãe do Jesus espiritual seria o lado feminino de Deus, na concepção judaica. No hinduísmo, Shiva e Shakti formavam no início um só corpo, chamado Ardhanarisa, o Senhor meio mulher. No Talmud, livro sagrado dos judeus, lê-se: a fêmea estava atada ao lado do macho e Deus mergulhou o macho em um profundo torpor, e ele ficou estendido sobre o terreno do templo. Então Deus separou-a dele, e paramentou-a como uma noiva. No Midrash Rabbah, uma espécie de estudo bíblico judaico, diz claramente: quando o sagrado, abençoado seja ele, criou o primeiro homem, ele o criou andrógeno. Deus criou desde o início a humanidade em grande quantidade, e ordenou que ela se espalhasse pelo planeta, com a observação de que deveria se reproduzir em abundância. Por isso, Caim encontrou quando foi expulso, Nod, uma cidade já formada. Assim, o personagem Adão teria umbigo sim. Seria fruto de um útero de uma mulher dentre as incontáveis já existentes no planeta Terra. Na Cabala hebraica, há uma personagem chamada Lilith. Ela seria a primeira mulher de Adão. É possível que Lilith tenha sido criada junto com Adão, como sugere o primeiro capítulo no versículo 27 da Bíblia, e em um texto chamado O Alfabeto de Ben Sira, escrito entre 600 e 1000 depois de Cristo. Nas Bíblias atuais seu nome aparece uma única vez. Nas traduções recentes da Bíblia a palavra Lilith é substituída por animais noturnos, demônio ou bruxa.